Irmãos e irmãs na fé, tudo bem com vocês? Espero que sim. Venho partilhar com vocês hoje sobre o tema Domingo de Ramos. Qual o significado, o simbolismo presente neste Domingo de Ramos que celebramos na igreja há tanto tempo? Quais os sinais, Quais os sinais que a nossa liturgia nos dá, nos oferece, nos mostra, tão importantes que apontam para Jesus? Que possamos, então, para bem compreender este significado do Domingo de Ramos, fazer uma recapitulação do tempo litúrgico que estamos vivendo. Bem, primeiro vamos recordar da Quarta-feira de Cinzas, uma celebração muito especial que tivemos e que tem uma marca, Os ramos. Os ramos nessa celebração da Quarta-feira de Cinzas, ele é a própria cinza que se consumiu. O ramo se consumiu e se tornou cinza, E vem trazer todo o significado da conversão. Tu és pó e ao pó voltarás. Então, esta celebração da Quarta-feira de Cinzas, que dá abertura à Quaresma, aos 40 dias de preparação para a Páscoa, é uma celebração que tem tudo a ver com o Domingo de Ramos. Porque é um ciclo, Nós estamos nos preparando agora para a Missa de Ramos, que é a abertura também para a semana, uma semana muito importante, que é a Semana Santa. Então, a celebração do Domingo de Ramos é a abertura, é o primeiro dia dessa Semana Santa de preparação, de anúncio daqueles acontecimentos que Jesus teve grande protagonismo. Jesus sofreu a paixão, a morte e a ressurreição. Então, Jesus passa por este itinerário que é muito dolorido, muito doloroso, mas que no final é coroado com a coroa da glória, porque ele ressuscita. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele demonstra que por meio do sofrimento ele alcança o Pai de amor. Então, qual é o significado do Domingo de Ramos? Qual é a diferença das outras celebrações presente no Domingo de Ramos? Possamos agora nos atentar a esses detalhes, A Missa de Ramos, normalmente, num tempo normal, sem a pandemia, ela tem todo o diferencial que ela tem a sua procissão. É uma missa que inicia, fora do templo, porque é feita uma procissão. Assim como no próprio Evangelho que nós rezaremos, recordamos aquele momento em que Jesus, ele faz uma entrada triunfal no Templo de Jerusalém. Uma entrada triunfal. Todos esperavam, Como Jesus é o filho de Davi, é aquele que é, às vezes, um rei grandioso, mas Jesus, ele escolhe entrar de uma forma triunfal sobre um jumento, Essa é a forma que ele entra. E as pessoas, grande parte delas, com ramos, com formas de acolher, de louvar, de bem dizer que ele é sim o Filho de Deus, é Hosana Rei, Hosana Ra. Hosana, aquele que é, está entrando nessa procissão de esperança, pois ele sim é o Salvador. Então, a partir de todas as obras que ele fez, vinha se cumprindo um grande reconhecimento que Jesus é sim o Filho do Deus vivo. Ele é o grande profeta que vem para cumprir a vontade do Pai. E assim a gente vai caminhando para o grande coração, que teremos durante a Semana Santa com a ressurreição de Jesus. Bem, os ramos, igual esse que está aqui, é um exemplo nesta celebração, é um sinal visível de esperança, de vida, um sinal que representa
todos aqueles que estão homenageando Jesus pela sua grandeza, pelo seu poder salvador. Mas também, naquele momento ali, muitos estavam esperando um outro tipo de rei, um outro tipo de salvador, que fosse eliminar as forças políticas daquele tempo, os reis. E o que acontece? As mesmas pessoas que levantavam os ramos neste momento, muitas delas foram as que julgaram Jesus no momento da sua condenação, que ajudaram a crucificar o Filho do Deus vivo. Foram pessoas que perderam a sensibilidade, perderam a compreensão de que Ele era o libertador do nosso pecado, que pela morte Ele traria vida eterna e a verdadeira salvação. Então, passando este momento então de procissão, que é a fase inicial da celebração, do lado externo da igreja, naturalmente nós nos conduzimos para o templo onde ouviremos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, o Evangelho, narra a paixão de Jesus. Então é feito a narração da paixão de Jesus, onde nós revivemos de uma forma assim muito forte este momento que acontecerá na semana seguinte. Queremos celebrar na semana seguinte, pois a paixão, morte e ressurreição de Jesus é o ápice da nossa fé, é o mistério que nós celebramos. Em toda missa a gente celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas nesta missa de Domingo de Ramos, o Evangelho é lido em toda a narração da paixão de Jesus. Esta narração, normalmente, outras pessoas fazem os personagens, e quando é Jesus que fala, o próprio sacerdote, o próprio padre que faz a fala de Jesus. E assim a gente revive nessa celebração este momento da condenação, esse momento do julgo, dos juízos sobre Jesus, sobre ele que fica refém, de toda essa tribulação, dessa inquietude, desta falta de compreensão de que ele é o Deus vivo. Então, do lado de fora, louvamos com os ramos, bendizemos, acreditamos que ele é aquele que vem. E do lado de dentro da igreja, vivemos aquele momento tenso, de itinerário de sofrimento que Jesus passa. Mas é um itinerário que ele passa para ser coroado, de glória depois, pois é um momento para vivermos que Jesus passou, mas no fim ele alcança a ressurreição com a Páscoa, Ele faz a sua Páscoa. Então que possamos, olhando e celebrando, participando do Domingo de Ramos, ter a consciência, ter a compreensão que Jesus faz uma entrada triunfal, mas ele quebra toda a expectativa de uma entrada muito de ouros e pompas, mas é uma entrada simples, uma entrada sobre um jumentinho, humilde, pequeno, uma entrada onde ele demonstra a humildade, demonstra a serenidade daquele que é o enviado do Pai para cumprir, a promessa do Pai de enviar aquele que será o Salvador. Uma aliança definitiva conosco para estarmos junto dele um dia na vida eterna. Então que possamos rezar bem o Domingo de Ramos, cada vez que participarmos, olhar para os ramos e tê-lo, na celebração. Depois, naturalmente, guardamos esses ramos que foram abençoados, guardamos na nossa casa, até que no outro ano, quando teremos a missa, da quarta-feira de cinzas, essa celebração da quarta-feira de cinzas, possamos fazer desse ramo a própria cinza,
para sermos abençoados, para recebermos em nossas cabeças, mostrando o sinal da nossa pequenez, que viemos do pó e ao pó voltaremos. Então, boa celebração a cada um de vocês, boa forma de rezar o mistério, né? O mistério principal da nossa fé, aquele que é o maior, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Bem num domingo de Ramos, onde nos preparamos, onde entramos, né, o primeiro dia da Semana Santa. Forte abraço. Fique com Deus.